Oi, gente, nós estamos entrando ao vivo aqui pelo Instagram da Club Tours. É um prazer estar com vocês aqui nessa live, nessa primeira live do Club Tours, e dizer que vai ser um prazer conversar com vocês nessa tarde sobre esse tema tão importante e também muito polêmico que nós vamos abordar nessa primeira live aqui das nossas redes sociais, trazendo para vocês muita informação, mas também tirando muitas dúvidas e fazendo com que essa seja uma oportunidade de nós debatermos temas polêmicos, pouco também debatidos dentro do trade, e para que a gente possa trazer muita informação, muito conhecimento e principalmente muito diálogo. Eu quero dar um olá em Joy Brasil, que já entrou aqui conosco, o Wagner, o Kaique, a Michelle, e também a Cris, o Mauro Vial, que também estará conosco participando dessa live, e eu vou chamá-los para fazerem parte desse momento que nós vamos poder conversar e tirar dúvidas. Então eu vou convidar o Hélio Batista, que é advogado e que também vai poder se apresentar logo mais para vocês, e o Mauro Vial da Elite Resorts, que vai participar conosco também, para que esse momento seja um momento rico e construtivo. Gente, nós vamos falar sobre esse tema. É lícito no turismo comissionar pessoas físicas? Então o Mauro Vial da Elite Resorts e também o Dr. Hélio Batista, que faz parte do nosso Club Tours, vai bater um papo aqui com a gente, super bacana, para que nós possamos tirar as dúvidas. E nós queremos contar com vocês, com suas perguntas, com suas colocações, com aquilo que vocês quiserem trazer. Quero falar da Unique Travel, nosso parceiro aí, o Tiago também, o Bruno, enfim, todos vocês que estão participando aqui com a gente. Bem, eu quero começar fazendo uma pergunta diretamente ao Dr. Hélio sobre isso, né? Um tema, Hélio, que nós temos visto que é bem polêmico dentro desse mundo turístico, dentro do nosso trade. É um tema, inclusive, pouco comentado nas mídias e outros meios de comunicação, mas é um tema que tem sido muito relevante, muito debatido, muito questionado entre todos os agentes de viagens do Brasil, em vários grupos que nós estamos presentes, muita gente questionando, né, esse posicionamento de várias agências de viagens, OTAs e tantas outras empresas que têm trabalhado diretamente com pessoas físicas. E a primeira coisa que a gente queria entender, doutor Hélio, é, olhando pelo lado jurídico, né, olhando pelo lado da lei, o que você poderia nos informar sobre isso, nos dizer sobre isso? Sobre a questão do exercício irregular de agente de turismo, Fabiana, na verdade, é uma situação que tem sido muito discutida, né, nos nossos fóruns, nos nossos grupos que a gente faz parte em comum, já há algum tempo, principalmente depois que alguma empresa, uma plataforma famosa, entrou no mercado e ela começou a divulgar possibilidades de cada pessoa, independentemente de ser agente de turismo ou não, poder, digamos assim, empreender na área, né, sem ser cadastrado, no cadastro e tudo mais. A minha opinião é o seguinte: existe uma lei federal do governo Dilma, de 2014, que regulamenta a atividade da agência de turismo, da agência de viagem, né? Ela não fala especificamente da pessoa física, agente de viagem. A gente presume que agente de viagem seja aquela pessoa sócia, integrante de uma agência de viagem / turismo. Então, assim, e lá consta a especificação de todas as atividades privativas, exclusivas da agência de viagem, né? Então, ponto 1, a gente tem que partir dessa premissa, né? Ponto 2, qualquer exercício irregular de profissão é uma contravenção penal. Se você exerce algum tipo de atividade profissional de forma irregular, é uma contravenção, previsto na lei de contravenções penais. Bom, e agora, o que é que a gente faz? Se existem situações no mercado, plataformas, seja lá o que for, em que são promovidos esses tipos de oportunidades, eu acho que tem que haver uma movimentação da sociedade civil ou das entidades de classe
eu acredito que o mais adequado seria da entidade de classe de turismo, né? Existem várias no Brasil, para atuar junto a essas empresas, essas plataformas. Por quê? Essa plataforma abre a possibilidade, um leque. Tudo bem, a gente está no momento de empreendimento digital, o Uber é um exemplo disso, de transformação digital, mas eu acho que a partir do momento que você abre um leque para uma atividade de agente de turismo, poder ser exercida por qualquer pessoa, sem que ela seja cadastrada, ou não tenha uma agência cadastrada no cadastro, eu acho que isso aí é perigoso, sabe? Eu acho que desvaloriza o mercado, desvaloriza a classe dos agentes de viagens que, enfim, só quem atua no meio sabe o que eles sofrem, o que eles têm vivido. Então, assim, eu acho que descredencia. Essa plataforma, por exemplo, que existem outras, ele disse, olha, ela começa o site dessa forma, abra sua agência de viagem em 5 minutos. Peraí, bom, quer dizer que eu, como pessoa física, tenho uma rede de pessoas nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, eu vou lá, coloco meu nome, CPF, e já começo, e já posso ser um agente de viagem? Olha, eu não sou favorável à inovação tecnológica, sou favorável ao desenvolvimento de plataformas digitais para melhorar a vida das pessoas, mas eu acho que tem que ser feito de forma a valorizar o mercado, né? Eu acho que é necessário ter esse credenciamento, por exemplo, em plataformas desse tipo, das agências de viagens para poder oferecer esse serviço. Por que não você se aproveitar da sua rede social, que é o que essa empresa possibilita? Por que não, por exemplo, Hélio Limitada, enfim, aproveitar-se da rede social que ele tem para vender o serviço? Beleza, ótimo. Mas Hélio tem que ser uma agência devidamente credenciada no cadastro, não é? Então, assim, minha opinião é essa. Já começo de cara essa live já dizendo minha opinião, Fabiana. Muito bom, doutor Hélio, muito obrigada. Essa é uma questão, inclusive, algumas pessoas também já estão comentando aqui, já estão dando suas opiniões. Eu peço, inclusive, que possam fazer suas perguntas, darem suas opiniões, colocarem seus questionamentos, porque nós vamos responder e também vamos debater. Queremos avisar que essa live ela vai ser enviada para diversas operadoras de turismo, OTAs e tantos outros do mercado de turismo, para que eles possam entender qual é a nossa maior preocupação, inclusive essa própria empresa que agora tem desenvolvido como um projeto, né? Na verdade, eles apresentam isso como um projeto, uma oportunidade de crescimento, de relacionamentos, de empregos, de desenvolvimento tecnológico. E como o doutor Hélio bem falou, nós não somos contra a tecnologia, o desenvolvimento, nós não somos contra o crescimento do turismo, mas nós queremos direitos iguais e queremos que... E é um ponto que eu já vou começar perguntando ao Mauri, né, que está aqui participando conosco da Elite Resorts, até que ponto o meu direito, né, Mauri, começa e dá oportunidade para o seu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque a gente percebe que, embora esses direitos estejam sendo tratados de formas comuns, de formas simplificadas, a gente sabe que tem outras pessoas e outras empresas tirando o direito delas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo à nossa live. Boa tarde, Fabiana, Hélio. Agradeço a oportunidade. Eu tenho uma visão bem macro sobre o turismo, né? Gosto de olhar sobre todos os aspectos, porque o turismo é uma rede de serviço muito grande, mal aproveitada no Brasil, um país que tem um país continental que poderia explorar muito mais de uma forma bacana esse segmento, né? Eu vejo muitos países aí vivendo praticamente exclusivamente do turismo, e o Brasil explora tão mal de uma forma que dá quase para falar que hoje o turismo no Brasil é uma terra sem lei. De tantos aventureiros que você vê, de todas as formas, né? Essa prática de comissionamento de pessoa física, ela fere a lei, né, 12.974, que é Lei Geral do Turismo, que agora, como o Hélio mencionou, ela existe e está sendo desrespeitada por essa prática. Mas ela é um problema que quem não
não olha no macro, assim, não vê o tanto de dano que pode causar, né? O turismo precisa ser profissionalizado no Brasil. E eu acho que esse formato, ele faz o contrário, né? Ele banaliza ainda mais um segmento inteiro. Porque imagine você se fazer um paralelo, que se o Uber hoje começasse a aceitar, olha, você pode entrar com qualquer carro e não precisa habilitação. Se a Petrobras começasse a liberar, olha, cada um que tiver um tanque em casa pode comprar combustível e revender e ganhar a sua parcela sobre isso. Então, eu acho que está longe do que é o assertivo de se fazer para o segmento esse tipo de ações. Hoje eu dei uma olhada, tem mais de 50 empresas que, sob o manto de afiliados, oferecem esse tipo de oportunidade para pessoas que não têm nenhum conhecimento de um segmento que, no período pré-pandêmico, movimentou mais de 270 bilhões no Brasil, foi responsável por 8% do PIB, pouco mais de 8% do PIB do país. E estão entregando esse segmento para pessoas que não têm um conhecimento prático na área, desrespeitando os profissionais que fizeram faculdade, estudaram, estão aí investindo pesado em qualificação, como a gente vê o pessoal do turismo há anos fazendo isso. E agora, cada vez mais você vê empresas de todos os portes. Eu dei uma olhadinha aqui, tem os maiores players do turismo estão oferecendo isso, até receptivo. A empresa de receptivo está oferecendo esse tipo de oportunidade sob o manto de afiliados, né? Então, eu acho que isso desmerece o segmento, diminui a qualidade dos serviços e o trade, ele é muito mal, o segmento turismo, ele é muito mal representado, sabe? Me perdoem as associações, mas eu vejo que pré-pandemia tinha mais de 60 mil agências no Brasil e a associação principal que nos representa tem um pouco mais de 2 mil associadas. Então, é uma área que está muito terra sem lei mesmo. Essa é a palavra. Tá? Cada um fazendo o que quer e não tem um rumo. Estou vendo que o turismo está perdendo o rumo. Em nome de uma palavra que eu odeio, que é a tal da tendência. Essa é a tendência do turismo. Então, por cima desse manto de novidade, de oportunidades, de inovações, vem... É isso que estão acontecendo. Então, para mim, estão desmontando o segmento, onde devia ser buscar profissionalização. Né? Mauri, muito obrigada pelas suas palavras. Eu achei que tanto as suas palavras quanto as do Dr. Hélio são super pertinentes. E vou colocar um pouquinho de fogo aqui, né, para que a gente possa contextualizar essa situação. Quando a gente começa a questionar, né, muitos players e outras pessoas que estão envolvidas nesse grande projeto de tendências, de abertura, né, de empregos, como eles têm propagado e têm feito para que o turismo possa recomeçar e trazer novo fôlego e novo fomento a partir desse período pandêmico que está sendo passado, muitos deles, Mauri e Dr. Hélio, têm dito que por muitos anos ficaram totalmente preso aos agentes de viagens e que a classe de agentes de viagens, por ser muito dividida, de certa forma agiram por muitos anos, né? Estou colocando fogo aqui, gente, deixando só uma coisa bem clara. As minhas colocações, as minhas perguntas são todas direcionadas para que os nossos convidados possam dar suas opiniões, a gente possa interagir, possa trazer algumas coisas à tona e a gente possa debater e achar uma solução. Então, que isso fique muito claro para vocês, que não é uma opinião minha, eu estou colocando aqui apenas fogo para que a gente possa trazer fazer alguns questionamentos. E aí, tanto para o Dr. Hélio como também o Mauri, eles falaram que por muito tempo esses agentes de viagens agiram de forma ilícita também, podemos dizer assim. Muitos deles que saíam de uma agência de viagens, puxava todo mundo para outras, agiam de formas
desmerecidas, e eu sei, porque eu também sou agente de viagens, é uma classe altamente respeitada, nós somos lutadores, e que, devido a algumas pessoas do mercado, também ficamos com essa imagem, né, dentro das grandes operadoras. A partir daí, durante um período que isso aconteceu, houve, na verdade, uma junção de atitudes dessas grandes empresas para que esse controle do agente de viagens não fosse totalmente aderido, né? Para que eles tivessem outros meios. Até que ponto, né, tanto para o Mauri como para o Dr. Hélio, isso é justificável para aquilo, ou comparativo àquilo que está acontecendo hoje? Quero dar essa palavra aí para o Mauri, depois o Dr. Hélio pode complementar. Eu acho um argumento muito fraco, na verdade, né? Porque o agente de viagem, ele costumava fazer a carteira de clientes, que na verdade não era dele, né? Era da agência que ele trabalhava, sempre foi. Porque quem paga a conta para trazer o cliente, antigamente o processo era as operadoras que faziam o investimento que hoje as OTAs fazem, de divulgação, né? A grande parte da divulgação, de desenvolver desenvolver o interesse do cliente, despertar o interesse do cliente em viajar, antigamente era feito pelas operadoras, hoje a grande parte é feito pelas OTAs, né? Pelos grandes players, que assumem esse custo altíssimo que ninguém quer pagar, né? Principalmente o hoteleiro. Então, esse custo todo que a gente tinha, todo esse trabalho que a gente tem para trazer o cliente para a agência, aí eu já estou abordando vários pontos de vista, né? Esse é um cliente que, de certa forma, ele foi trazido através do operador e pela agência para que os seus colaboradores tenham trabalho. Então, essa carteira de clientes que os agentes consideram deles, na verdade, não é. Que quem pagou por esse trabalho todo foi a agência e operadoras e OTAs que fizeram isso. Então, isso já é um equívoco. Isso, analisado, eu até quero ao ponto de vista do jurídico do Dr. Hélio, sobre isso, porque eu acho que isso é um desvio de informações, né, de dados. Hoje, com a Lei Geral do Turismo e Lei Geral de Proteção de Dados, tem que ser revisto tudo isso. Então, acho que isso é um equívoco pensar isso. Com questão das operadoras alegarem isso, de fato, para as operadoras, não fazia grande diferença se o seu José, agente de viagem, estivesse vendendo pela Elite, pela qualquer outra agência de viagem. Então, eu acho que nesse trânsito todo, uma das mais prejudicadas e uma das que eu menos vejo se pronunciar publicamente são as operadoras. É uma das que mais estão sofrendo, calados, sem união nenhuma e sem se posicionar. Então, acho que vai custar caro isso aí para elas. A curto, médio prazo, isso vai custar muito caro para elas. Então, o que eu defendo... A gente não pode dizer, né, Mauro, que um erro justificaria o outro, né? Não é porque nós, em algum momento, ou dado momento, isso foi analisado, né, de forma a ver uma solução possível, que essa solução encontrada agora, entre aspas, seja melhor e mais coerente para que o trade possa superar, porque nós estamos falando de um turismo que precisa ser profissionalizado, de um turismo que precisa ser um pouco mais viabilizado, especialmente hoje no Brasil, não é? A gente faz sempre um comparativo. Hoje, o nosso Brasil tem trabalhado, tem feito diversos projetos, tem divulgado os destinos nacionais, inclusive agora, pós-pandemia, há um projeto do próprio governo para que essa divulgação seja ampliada, que o turismo nacional seja feito de forma... possa crescer mais ainda, mas a gente sabe o quanto o nosso turismo é comparado com o turismo internacional, por exemplo. Né? Vou passar a palavra para o doutor Hélio, mas a gente sabe o quanto nós chegamos nos países
de fora e nós entendemos que o turismo é muito mais conceitual. Ele é uma prática bem mais organizada, as pessoas são treinadas para isso e nós sentimos, tanto na malha tarifária, né, de hotéis, de companhias aéreas que atuam aqui no Brasil, de atendimento, embora sejamos um país maravilhoso, receptivo, alegre, as pessoas estejam sempre de coração aberto, existe essa falta de ser direcionado para aquilo que é principal, que é o fator principal que faz a gente realizar os nossos sonhos, mas de forma segura, de forma eficaz, de forma correta, e que isso também tem implicado a preocupação do trade como um todo, não apenas por questões financeiras, né? Não apenas por questões de concorrência, mas de valorização. Queria que o doutor Hélio pudesse falar um pouco mais sobre isso. Eu concordo com o nosso convidado. E o que acontece? Eu acho que a gente pode dividir isso em duas vertentes, né? A vertente do trabalho do turismo, que é aquele em que o funcionário tem relação mais próxima com os clientes. Eu estava vendo aqui um comentário em que, por exemplo, essa pessoa sai da agência da operadora, ela tem a tendência de levar vários clientes da agência, da operadora. Enfim, quem sofre são as empresas, né? E tem esse formato, digamos assim, que hoje em dia está se tornando cada vez mais presente, principalmente fora do país, que é você centralizar tudo por uma plataforma, você apresentar um produto que agregue vários serviços ali, você tem um site bacana que funciona em termos de programa, em termos de sistema, e você, digamos assim, foi o que mais ou menos a lógica dessa plataforma aí. Enfim, não que ela fez certo, fez errado, mas a lógica foi justamente isso. Desvio de clientes. O que geralmente se recomenda, até para evitar que os funcionários, enfim, ex-funcionários levem clientes para outros projetos quando saírem das agências e operadoras, é que o termo de confidencialidade seja formalizado entre a empresa e o funcionário. Digo novamente, não vai impedir que ele faça a mesma coisa. Mas, assim, pelo menos, sob o ponto de vista moral, assim, você causa algum tipo de empecilho com relação à previsão de multa para que ele leve essa base de dados, né, para outros projetos, entendeu? Então, é uma coisa que não tem como se evitar, realmente garantir que se evite, né? A gente pode, digamos assim, implementar artefatos jurídicos que minimizem esse risco e também, cada vez mais, procurar montar um projeto que fique vinculado a plataformas, a sistema, né? De modo que, enfim, os clientes interessados se cadastrem pelo sistema, façam tudo pelo sistema, se relacionem a partir daquele momento com o sistema, plataforma, agência operadora. Gente, eu quero pegar algumas colocações aqui do pessoal que está comentando conosco. E uma das coisas que o Tiago, da Único Travel, falou foi: tenho provas de agentes de shopping trabalhando em agência e vendendo por fora com operadora que aceita CPF. Uma coisa inacreditável. Eu quero trazer à tona, Mauri, o que há alguns anos nós presenciamos dentro do setor turístico, né? Existiam, parece que o trade se perdeu quanto a questões éticas, de tratamentos diferenciados, que eu penso ser uma solução, inclusive, para esse momento, né? Uma opinião minha, né? A gente sabe que existe uma lei, essa lei foi debatida agora, as pessoas precisam seguir essa lei, não há como contradizer isso, se está sendo feito. Tem muita gente tapando os olhos, né? Fechando os ouvidos, não se colocando para isso, fazendo com que isso realmente se torne uma tendência e que isso não seja discutido, e nós estamos aqui para discutir. Mas eu lembro, Mauro, que durante alguns anos no turismo existiu, e até pouco tempo, né, talvez de uns 2 ou 3 anos para cá, essa relação ética que nós existíamos, ou seja, cada classe, cada um, vamos dizer assim, no seu posicionamento, tratando cada um conforme a sua colocação dentro do mercado. Então, por exemplo, existiam comissões diferenciadas para pessoas que eram agentes, pessoas que eram agências de viagens, a gente não chegava a falar sobre pessoa física, mas existia uma diferenciação no mercado entre atendimento de quem era
operador, de quem era agente, de quem era agência de viagens, e para cada um deles existia um tipo de comissionamento. Então, se você chegava para uma operadora de turismo e você dizia que você era agente de viagem, você tinha um tipo de comissionamento. Se você chegava para uma operadora de turismo e você era agência, você já tinha outro tipo de comissionamento. Existia regras, existiam, eu acredito até que regras e leis, né, até entre a gente mesmo, para que isso fosse sustentado da forma mais coerente possível. Por que mudou? O que está acontecendo na sua visão que esse respeito entre nós mesmos, da nossa própria classe, não tem sido evidenciado? Eu gostava muito da cadeia, né, a hierarquia da rede de serviços, né? E eu acho que a grosso modo foi o que a gente fala popularmente, foi o zoião de Tandera, né? A operadora preocupar com o hotel preocupar com quanto que a operadora estava ganhando, a operadora preocupando com quanto que a agência estava ganhando, com a gente, toda essa preocupação com o dinheiro dos outros, que eu acho que é um grande pecado. Eu acho que deveriam cada um se preocupar em fazer o melhor dentro do seu segmento ali, da sua área. Se eu sou agência de viagem, cumprir minhas obrigações e buscar o melhor comissionamento dentro daquilo ali como agência de viagem. Um agente de viagem freelance, ele tem o conceito deles, o comissionamento dele e a liberdade de também trabalhar nesse formato, junto aos fornecedores que o respeitaram. Normalmente, os agentes de viagem freelance, eles eram agentes formados, agentes de viagem com histórico na área, né? Então, essas pessoas tinham qualificação para trabalhar. Então, independente delas estarem dentro de uma agência ou trabalhando em casa, através de um MEI, cumprindo com as suas obrigações sociais, tendo conhecimento principalmente, eu acho que não tem nenhum dano em trabalhar nesse formato. Muito pelo contrário, eu acho que é uma alternativa diante, principalmente do momento que a gente está vivendo, de uma pandemia onde a gente deve evitar o máximo de transitar. Mas é um trabalho desenvolvido por uma pessoa capaz, principalmente. Isso que é o mais importante. Uma pessoa do meio, que conhece a linguagem do turismo, as leis, os procedimentos. Então, é muito diferente do que vem sendo feito hoje por debaixo desse manto dos afiliados aí desses programas, que estão aceitando toda e qualquer pessoa, independente da profissão, do conhecimento. O que eu vejo que vai diminuir ainda mais o valor do agente, o valor do segmento. Toda vez que a gente vê um operador ou uma agência quebrando, lesando clientes, que é isso que dá notícia, infelizmente, né? Toda vez que a gente vê isso aí é mais uma pedra, é mais um tiro no pé do segmento. Então, quem vai se responsabilizar por todo esse mau serviço que a gente sabe que é prestado por blogueiros, por aventureiros na área e por todos esses afiliados? Isso só vai denegrir ainda mais o segmento. Um país onde já é subdesenvolvido o nosso segmento aqui. O turismo tem um potencial gigantesco, mal explorado no Brasil, e a gente, nessa parte de profissionalismo, está andando para trás. Então, eu acho que isso aí passa por aí, sabe? Passa por qualificação, por profissionalismo, todo esse processo, que é o que a gente deve prestar muita atenção para fortalecer o nosso trabalho, né? Fortalecer o nosso segmento. Inclusive, doutor Hélio, já complementando a fala do Mauri, né? Recentemente, nessa pandemia, nós tivemos uma prova, né, Mauro, do quanto os agentes de viagens, não somente aqueles que são freelancers, mas também os que estão no mundo de todas as agências, à frente de operadoras, somos todos agentes de viagens, como eles fizeram falta nesse processo de negociação, né, de intermediação dessa venda que se diz direta, que também foi um boom, né, Mauri? Durante um período, os agentes de viagem, por diversos anos, têm sido testados, né? Têm sido, inclusive,
mostrar a nossa força por tudo que temos vivido. Por um tempo, nós fomos praticamente excluídos, fomos ditos não necessários quando apareceram os famosos sites de venda direta, né? Vai lá, faz a tua viagem, compra direto, você paga menos, aquele valor que era repassado para a gente foi completamente tirado pelas companhias aéreas, por todo mundo, então já não precisamos mais das agentes de viagens, correu todo mundo para o site. E nessa pandemia, e há 2, 3 anos atrás, novamente, nós vimos ganhando espaço, novamente mostrando o nosso valor, mostrando o quanto nós fazemos o diferencial para isso, o quanto também toda essa cadeia do turismo mal posicionada, mal organizada, também faz com que muitas agências quebrem, também faz com que muitas agências, principalmente pequenas e médias empresas, né, quebrem baseada nessa realidade tão informal que hoje se faz, porque nós pagamos os nossos impostos, é claro. E, de repente, no meio pandêmico, a gente viu a real necessidade dessa nossa intervenção, desse nosso posicionamento, e esse valor novamente subiu ao nosso coração e fez a gente se valorizar mais ainda. Quantas pessoas tiveram dificuldades, né, doutor Hélio, de serem ouvidas, né? Quem comprou lá no site que não teve de forma alguma apoio nenhum, não sabia a quem recorrer, não estou desmerecendo os sites de viagem, mas o que eu estou dizendo é que é diferente quando se compra com agente de viagem, quando se tem um intermediador, quando se tem uma corresponsabilidade. E aí eu faço essa pergunta, inclusive, para a doutora Hélio, por quê? Nós temos esse diferencial, doutor Hélio, de fazer essa intermediação, de nos responsabilizarmos junto, né, dentro dessas agências, dessas operadoras, enfim, dessas OTAs e tantas outras que estão disponibilizando os serviços dentro do mercado turístico, mas sem essa valorização. E também essa diferença de quem paga o imposto, né, de quem está fazendo à frente, pagando mais, pagando menos. Como nós vamos conseguir ter essa corresponsabilidade, né, exigida? E quais serão, e minha pergunta é, quais serão essas corresponsabilidades dessas pessoas físicas nesse momento, atuando dessa forma? Essa questão da responsabilidade solidária, né, que você fala, uma discussão tão presente assim nos grupos que a gente faz parte de turismo. Pelo fato de participar da cadeia de consumo, né, uma empresa de turismo, enfim, pelo Código de Defesa do Consumidor, ela teria uma responsabilidade solidária com relação a eventual situação que acarretasse alguma falha do serviço, enfim, algum cancelamento. O que a gente luta, né, é que as entidades, enfim, de classe, façam propostas para que isso seja relevado em algumas situações, né? Principalmente situações que lidam com situações adversas, como a pandemia. Muito embora na pandemia nós tivemos uma lei, a 12046/2020, que foi muito interessante fazer agendamento. Mas o que é que eu acho? Hoje em dia, realmente, existe essa questão da responsabilidade solidária, assim entende o Poder Judiciário, por conta do Código de Defesa do Consumidor, né? E, assim, eu acho que é muito precário isso. Eu acho que deveria existir uma lei específica para as agências de turismo, porque elas ficam muito... Oi. Estou ouvindo. Me perdoe, mas só enfatizando essa pergunta. As pessoas que não possuem pessoa jurídica, mas atuam como pessoa física, elas poderão responder por essa responsabilidade solidária? Sim, vamos colocar o exemplo da plataforma. A plataforma coloca no seu termo de uso, essa plataforma que todo mundo sabe qual é, que é recente, coloca no seu termo de uso que, em que pese ela ser uma agência de viagem devidamente cadastrada no Cadastro, ela, digamos que, faz o credenciamento de fornecedores. Esses fornecedores seriam pessoas físicas, como eu, como você, enfim, que nos cadastramos na plataforma, criamos nossa agência em 5 minutos e fornecemos esse serviço. Então, lá naquele termo de uso, ela inclusive enfatiza que não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso. Quem responde é o fornecedor do serviço, a agência de viagem criada em 5 minutos, junto aos usuários, né? Então, assim, se o usuário, consumidor final,
digamos assim, ajuizar uma ação contra toda essa cadeia de consumo, incluindo também, eu estou colocando um exemplo da plataforma para ficar mais fácil para a gente entender, né? Ingressando também, ajuizando também contra esse fornecedor, a pessoa física ou agente de viagem freelance, ou empreendedor digital, eu creio que assim, a interpretação do Poder Judiciário vai ser com relação à responsabilidade solidária, sim. É bom saber disso para que essas pessoas também que estão entrando agora, sem conhecimento, sem Só interrupção, uma nova interrupção. Uma nova interrupção, só para terminar assim, nós estamos num momento de inovação constante e o Poder Judiciário, assim como esse processo de inovação, ele precisa adaptar, né? A gente espera que as interpretações do Poder Judiciário sejam, digamos, proporcionais à inovação tecnológica. Nem sempre são, porque a gente depende de quê? De uma coisa chamada lei, ponto 1, e 2, de interpretação do juízo, interpretação da lei, né? Então, primeiramente, para o juiz interpretar de uma forma, digamos, inovadora ou evoluída, ou de acordo com o momento que a gente está, tem que existir pelo menos uma lei, né? Existe essa necessidade das mudanças legislativas em razão dos tempos, das inovações tecnológicas. Desculpa, Fabiana. Não, eu só estava enfatizando isso, né, Mauri? É importante essas pessoas que também estão entrando nessa realidade, que estão como pessoa física e que estão sendo convidados, também saberem que possivelmente eles vão ser responsabilizados também e que não é apenas entrar no mercado. Até o Tiago ele colocou uma comparação bem interessante, né? Tudo começou com o imenso puxa-saquismo junto à Magalu, só que a Magazine Luiza vende produtos e vendemos serviços. É uma comparação, mas realmente, né? Quando eles perceberam que havia uma oportunidade para que o nosso trade pudesse também criar afiliados como outras plataformas de Hotmart, enfim, tantas outras empresas que estão, foi feito, mas é preciso ter um parâmetro, é preciso entender que nós somos uma classe, é preciso entender que existem leis para essa classe, que precisam ser respeitadas, que de forma tão clara, abordadas tanto pelo Dr. Hélio, como também o Mauri, da Elite Resorts, e outras pessoas que estão participando aqui com a gente, precisam ser debatidos. E nós convidamos as nossas associações representativas para levar junto com a gente esse assunto, esse debate, ouvir também os agentes de viagens e fazer com que essas leis possam ser cumpridas. Agora, Mauri, na sua opinião, estamos quase chegando ao fim, né? É um debate intenso, a gente passaria mais de uma hora aqui trazendo tantas abordagens, questionando tantas situações, mostrando tantas visões para que o trade possa compreender o nosso posicionamento também, o posicionamento, enfim, de todos que fazem parte dessa classe, nossas preocupações, né, nossos receios de onde, né, o turismo possa vir a chegar. Mas, na sua opinião, Mauri, qual seria a solução para essa situação no momento? É uma pergunta muito complexa, né? Por todos os aspectos do que a gente vem vivendo, por causa do surgimento desses novos canais, né, de distribuição, e associado a isso uma pandemia, né, que restringiu muito o ir e vir, principalmente, e as demandas, né, acho que foram os dois aspectos mais atingidos por causa desse período que a gente vem passando. Não é uma resposta fácil, não tem uma receita fácil. O que eu acho é que devem ser regulamentadas essas questões. Mas passa um processo muito maior, por exemplo. Quem que deveria tomar a frente de buscar essas regulamentações, de analisar o que é lícito, o que não é lícito, quem que vai ser responsabilizado, quem não vai? Deveriam ser as associações, né, que representam a classe. Mas a própria classe não fortalece as associações, o que eu defendo também. Eu acho que a gente tem que olhar o papel de cada um nesse processo. Igual a gente estava falando das OTAs também agora há pouco. As OTAs, elas representam um fator muito importante para o segmento do turismo, que é o despertar do interesse do cliente. E o cliente vai buscar o canal que ele preferir para fazer a compra da sua viagem. Mas o que também passa por
por associações, eu acho, é que se defina claramente, que eles façam ações públicas para definir qual é o papel de cada um nessa rede de serviço. Que o cliente final, ele, infelizmente, se preocupa com o preço. Quanto que eu vou pagar e se eu vou ganhar 50 centavos mais barato, ele vai ali na esquina. Então, ele vai no canal da internet ou ele entra em qualquer roubada. Então, eu vejo que às vezes o próprio cliente não tem a consciência de que tipo de serviço ele está adquirindo quando ele faz aquela compra. Quando ele compra num canal de OTA, por exemplo, canal de internet, de distribuição, um OTA ele não sabe o serviço que ele está adquirindo. Agora, quando estourou o problema da pandemia, que todo mundo ficou louco, quem comprou nas OTAs não teve um atendimento, muitos dos clientes provavelmente nunca passou pela cabeça deles que eles fossem precisar de um atendimento. Quando fizeram a escolha de comprar ali, só olharam o preço. Então, o cliente, eu não sei, eu acho que precisava ter uma conscientização principalmente do que é o papel de cada um nessa rede, como eu já falei. Porque o cliente que compra na OTA, ele não está comprando atendimento, não está comprando um agenciamento de viagem. Está comprando simplesmente um pacote pelo melhor preço que ele achou. Então, eu como agente de viagem, na minha agência, eu sei que a gente nunca perde para o OTA, em termos de preço. E a gente agrega um serviço extremamente importante, que é o agenciamento de viagem. É o conhecimento de anos de um profissional que está ali, dando todos os caminhos para que aquela viagem seja a mais assertiva possível. Então, o cliente, eu acho que ele não tem essa conscientização. E com relação à valorização do segmento, infelizmente, isso eu falo com muita propriedade, infelizmente o cliente só dá valor para o agenciamento quando ele tem problema. Nesse momento que a pandemia mostrou esse monte de problemas que tiveram, eu vejo para cada 10 reclamações, um elogio, que a gente bate palma lá na agência quando isso acontece, porque não tem reconhecimento. O agente de viagem ele continua sendo marginalizado, e assim que as coisas voltarem ao patamar normal, hoje mesmo, o cliente vem trazendo cotações de OTA ou de outros canais, e vem trazendo para a agência para a gente bater esse valor. A gente consegue, com os acordos que a gente tem, junto aos operadores, consegue bater esses preços, mas ele continua consultando e comprando lá. Muitas vezes a gente pede porque o cliente não teve paciência de esperar o retorno da agência e compra lá. Então, esse esclarecimento do que é o trabalho, acho que precisa ser feito muito fortemente pelas associações, para valorizar e esclarecer o que é o serviço de um agente de viagem. Hoje, com tudo que está acontecendo, isso está cada vez mais diluído nesse meio. E está virando um ciclo, né, Mauri? Porque assim, eu lembro que quando começaram as OTAs, também houve uma discussão enorme, né, sobre quais seriam os papéis da OTAs, junto com os agentes de viagens, qual seria a desvalorização, né, do quão seria desvalorizado os agentes de viagens, e nós conseguimos encontrar um equilíbrio entre as OTAs e entre os agentes de viagens, mas que fique claro que esse equilíbrio foi gerado depois também de muita discussão, de muito debate, de muitos questionamentos, e que levaram as OTAs também entenderem que, mesmo vendendo direto, precisaria, com certeza, dos agentes de viagens, e começou um trabalho de valorização, de certa forma, de contrapartida junto com a gente, sem deixar o agente de viagens de lado. Mas, principalmente, Mari, lembrando que as OTAs também são PJs, né? E para a gente, de certa forma, isso era uma equidade, porque eles pagavam os impostos deles e nós também. Nós estamos falando, doutor Hélio, e você pode complementar, nós estamos falando de duas situações diferentes. Nós estamos falando de uma situação em que existem os nossos impostos, as nossas responsabilidades solidárias, deparado com pessoas físicas que não vão possuir a mesma estrutura que a gente tem de atendimento, a mesma estrutura
de investimento, a mesma estrutura, não só de investimento físico, como investimento intelectual também, que a gente faz, né, para poder desenvolver um trabalho diferenciado. Então, essa é a questão. E, doutor Hélio, na sua opinião, qual seria realmente a solução, já pegando esse gancho aí do Mauri, que colocou muito bem, mas, na sua opinião, qual seria o seu direcionamento, né, para que a gente pudesse chegar numa solução mais prática e direta? Eu acho, primeiramente, como Mauro falou, uma atuação das entidades de classe. Nós temos algumas mais fortes do que as outras, mais representativas, mesmo que não contemple nem 50% de todas as agências e operadoras, mas existe uma mais forte. Eu acho que precisa de uma atuação mais presente. Por exemplo, colocar o exemplo aqui dessa plataforma, outras semelhantes, né? De questioná-la com relação ao fato delas estarem apenas requerendo os dados das pessoas consideradas fornecedoras. Não exige que as pessoas coloquem o número do seu cadastro lá no seu credenciamento, ou seja, qualquer pessoa física pode fazê-lo, né? Eu estou falando exemplo para vocês, né? Eu acho que, assim, primeiramente, é uma atitude mais presente das entidades de classe e combinado com a valorização da classe, né? Assim, tipo, dê preferência à contratação de um agente de turismo, tem essas questões, situações que podem acontecer, reagendamentos, cancelamentos, com quem você vai falar, né? Por exemplo, no caso de algumas empresas que a gente conhece, as pessoas ainda ligam, se comunicam com os funcionários, né? Procuram fazer acordos, mas essas plataformas você não consegue fazer isso. Você tem que ajuizar, tem uma lei aí que realmente dá amparo a essas empresas, elas podem simplesmente dizer que só vai pagar, restituir até de 31 de dezembro de 2022, se não conseguir fazer o adiamento, né? Ou, enfim, da programação. Então, acho que principalmente, o ponto principal, eu acho que essa questão de valorização e de uma atuação mais presente das entidades de classe. Agora vamos falar, né, Mauri, que essas divulgações, esses apoios precisam ser reais, né, Mauri? Não apoiar de um lado, né, doutor Hélio, e por outro lado, não permitir que isso aconteça. Isso é o que o trade tem falado muito, que muitas associações, muitos agentes de viagens, inclusive, também, que de certa forma atuam de forma irregular na profissão, né? Tem feito essas grandes divulgações, esses grandes apoios, essas grandes campanhas aos agentes de viagens, mas em contrapartida tem apoiado. Então, a gente entra numa situação em que as empresas questionam, mas eu posso fazer o que eu quiser, né, dentro da minha empresa, eu tenho autonomia, eu posso definir quais as estratégias empresariais e quais estratégias, principalmente de crescimento, eu posso inserir dentro da minha empresa. E a gente aqui respeita, a gente compreende isso, esse debate, exatamente para dizer que existem dois lados, duas visões e duas situações que têm ferido, né, o trade turístico e tem feito essa discussão ser ampliada. Uma delas é que todos nós, como empresários, nós temos essa autonomia, nós temos essa garantia de autonomia para que nós possamos conduzir as nossas empresas da forma mais eficaz, usando as estratégias, as tendências, ou aquilo que a gente queira desenvolver na nossa empresa, desde que isso não interfira no direito do outro, né? Ou que isso, pelo menos, se diferencie as classes, né? Se você quer trabalhar com pessoa física, então, na minha opinião agora como Fabiana, como agente de viagens, como alguém há mais de 10 anos no trade turístico, se você quer trabalhar com pessoa física, então que você possa transformar isso de forma que a classe de pessoas físicas que queiram entrar não possam atuar da mesma forma, né, que os agentes de viagens,
que não possam atuar e ter os mesmos benefícios e que não possam atuar tendo os mesmos comissionamentos, porque existem diferenciais. É a mesma coisa quando você é contratado numa empresa como estagiário, né? Não é isso? Quando você é contratado como uma pessoa experiente e quando você é contratado já com mestrado. Porque nós passamos por diversas etapas em que o conhecimento é próprio para que o seu crescimento e o seu desempenho seja completo. Então, o que nós estamos pedindo aqui nessa live é que existam leis, ou melhor, já existe, né, Mauro? Já existe, né, doutor Hélio? Já existe uma lei que precisa ser mais, vamos dizer assim, efetivada no nosso trade turístico. Existe uma lei que precisa ser bastante regulamentada, onde, assim como o doutor Hélio falou, assim como o Mauro falou, é preciso colocar cada um no seu devido lugar. Até que ponto pessoas físicas podem ir e atender, né, ao setor. Nós não queremos desmerecer ninguém, nós não queremos tirar o sustento de ninguém, mas até que ponto elas podem ir, até que ponto os agentes de viagens podem ir, porque nós também precisamos de regulamentação na nossa atuação. Sabemos que também tivemos alguns erros durante, né, a nossa caminhada como agentes de viagens, como eu digo, englobado todo mundo. Nós precisamos também ter regulamentação. Até que ponto as agências podem ir, as operadoras, as OTAs, e que essas regras, na verdade, mais do que, para mim, Fabiana, pessoal, mais do que a valorização do agente de viagens, é preciso uma grande campanha hoje no Brasil, né? Uma grande campanha hoje no trade turístico, de conhecer principalmente até que ponto cada um pode ir, né? Ou seja, nós precisamos nos unir e nós precisamos respeitar um espaço do outro, regulamentado, né? E se hoje existe uma lei que está tramitando, como vocês estão falando, estão corretíssimos, é preciso ser cumprida, mas o debate é ainda maior. Como vamos fazer cumprir essa lei? Né? Porque nós estamos aqui para isso. Existe lei, existe. Todo mundo já sabe que tem que ser cumprida? Sim, todo mundo já sabe. O problema é que não está sendo. Então, como fazer que isso seja cumprido? Só denunciando, né? Talvez só denunciando, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, não é só o suficiente. O que precisa é, além das denúncias, que inclusive o doutor Hélio pode falar também, quem quiser denunciar, ou até o próprio Mauro, e também dizer alguém aqui que saiba que isso é pertinente, pode expor. Mas, na minha opinião, eu acredito que é preciso muito mais do que isso, né? Não é só denunciar, não é só criticar. Nós precisamos abrir um debate a nível nacional, em que as associações possam sentar, inclusive com o ministro do Turismo, inclusive com o governo atual, e possam regulamentar onde cada um pode ir, até que ponto pode ir, até que ponto pode atuar. Eu queria que vocês... baseada nessa minha opinião, peço até licença, porque aqui eu sou intermediadora, mas como eu estou há 15 anos, quase 15 anos no trade, me senti responsável também de me posicionar, mas eu gostaria que vocês finalizassem, né, essa nossa live com as últimas palavras de vocês aqui da live e também complementando um pouco daquilo que eu partilhei com vocês. Olha, eu compartilho da tua visão também nesse segmento, e eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que você, como tem uma quantidade muito grande de agências e agentes de viagem, a gente precisa ser representado. Não dá para todo mundo se juntar e ir lá em Brasília bater boca, né? Então, eu gosto muito do trabalho que a Magna vem fazendo na BAV, Magna Nassau, que desde que ela entrou deu eu vi muito mais ações efetivas desde que ela entrou na BAV, por isso que eu defendo que as agências, né, as empresas se associem à BAV, porque só assim a gente pode cobrar da entidade também. Se ninguém participa, como é que você vai cobrar? E a entidade tem que tomar essas iniciativas. Mas eu acho que esse é o caminho. Eu sempre escuto, mas não faz nada, mas não... Eu sei o que a BAV faz. Eu sou associado. Eu recebo ali
mensalmente o e-book com todas as ações que eles vêm fazendo. E eu sei o tanto que eles vêm trabalhando, o tanto que a Magna vem trabalhando nesse período, principalmente da pandemia, onde foi muito necessário que a classe fosse representada. E foi. Então, eu sei que tem muito trabalho a ser feito, mas eu acho que o caminho é esse. Não adianta, por exemplo, eu participo de todo o convite que é feito para falar a respeito desse segmento, eu me prontifico a expor, a colocar isso, e eu sempre friso essa questão. Eu acho que só fortalecendo a associação que nos representa, a gente vai ter para quem cobrar e a própria entidade vai ter força para chegar lá na frente e buscar essas regulamentações. Então, é um processo, né? Sim, eu acho que esse é o caminho. Mauro. Antes de doutor Hélio também falar, eu também quero, né, me posicionar, porque a gente sabe que existe um momento, nós estamos debatendo sobre se é lícito comissionar pessoa física ou não, mas a gente sabe que a gente está passando de um momento muito difícil no turismo como um todo. Nós não podemos fechar os nossos olhos a todos os assuntos, né, Mauro, né, doutor Hélio? A gente precisa ir atrás e correr atrás, fazer a nossa parte. É por isso que o Clube Tours também está entrando nessa para fazer a parte dela, junto com vocês, porque o Clube Tours ele tem esse objetivo de dar voz aos agentes de viagens, fazer com que todo mundo escute lá aquele escondidinho, que muitas vezes aquela pessoa escondida, que muitas vezes não está nas mídias sociais, mas é ele que nos representa, que está lá dentro. Agora, a gente sabe que são muitas coisas que o turismo está precisando, mas eu também compartilho com essa ideia do Mauri, que é preciso fortalecer uma associação. Eu também sou associada à BAV, eu também gosto muito dos posicionamentos da Magna, eu sei da Magna, eu sei o que eles têm feito também. É claro que não existe associação perfeita, mas também tem a ProTour, que também tem feito um trabalho muito bacana. Eu gosto muito, admiro muito. Porém, também nós que fazemos parte do turismo, nós precisamos começar a correr atrás, escolhermos qual associação e nós nos associarmos. E nós irmos atrás. Eu falo isso, Mauro, porque recentemente nós lançamos, né, doutora, uma petição para que a gente pudesse representar e protocolar junto ao ministro do Turismo. E nós tivemos, o objetivo era 2.000 pessoas, e nós tivemos apenas 700. Nós mandamos para todos os grupos, pessoas que estavam ali. Então, eu estou conclamando o trade. Nós precisamos juntos, se nós estamos sendo feridos, é lícito ou não comissionar, vamos nos unir às lives, né? Vocês que estão aqui, estão fazendo a parte de vocês, nós vamos levar essa live para essas operadoras, nós vamos abrir debate, nós vamos nos fazer representar. Então, seja qual o posicionamento que você estiver, nós precisamos fazer a nossa parte. As associações precisam se sentirem abertas, tá? Não... porque o grupo novo que está abrindo está querendo entrar como é que eu posso dizer, em debate comigo. Não, as associações precisam cada vez mais estarem abertas a ouvir, a ser ouvidas, a ser chamadas. E, ao mesmo tempo, nós, agentes de viagens, precisamos continuar fazendo a nossa parte, assim como o Mauro se dispôs, o doutor Hélio, eu, o Clube Tours, o Respeita a Gente e tantas outras que têm feito a sua parte. Mas, gente... Quando tiver uma campanha, vamos nos unir, né? Vamos divulgar, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos fazer com que essas associações nos escutem. Como é que elas nos escutam, né? Primeiro os associados, né? E depois, e principalmente, quando o número maior de pessoas se unem para se fazer ouvidas. É assim que a gente tem visto ao longo da história. Quando nós nos unimos... Quando nós fazemos tudo em conjunto, e eu até falo, viu, Mauri? A gente não pode também querer conquistar coisas apenas na briga, né? Apenas no grito. Nós precisamos conquistar as coisas unindo, dialogando, chamando todo mundo junto, fazendo o trade se unir, mas colocando nossa opinião, é claro, né? Colocando o que a gente acredita que é verdade, como a gente está fazendo aqui, com toda certeza. Então, eu quero muito agradecer, vou deixar o doutor Hélio finalizar, mas eu quero agradecer demais ao Mário, você foi
perfeito nas suas colocações, Mauro, da Elite Resorts. Muito obrigada por ter aceitado a participar desse momento. Agradecer também ao doutor Hélio, que também, junto com a Clube Tours, tem feito toda a diferença aqui com a gente e tem trazido muitas informações, muitos esclarecimentos. E o doutor Hélio vai finalizar esse momento com a gente. E logo depois eu vou agradecer a vocês que estavam aqui com a gente. Pode mandar pergunta sim, gente, ainda pode. Bom, resumir aqui. Na verdade, fazer um resumo do que eu falei no início. Concordo com vocês plenamente. Voltando à pergunta e querendo responder de uma forma mais objetiva, é lícito comissionar pessoa física? Na minha opinião, é o seguinte: tem uma lei de 2014 que regulamenta a atividade econômica de agência de viagens e turismo. A lei não prevê a possibilidade dessa atividade ser realizada por pessoa física, né? Ela prevê a possibilidade de ser realizada por uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica precisa estar devidamente cadastrada, credenciada no cadastro do Ministério do Turismo, né? Então, assim, se toda atividade de turismo, toda atividade econômica relacionada ao turismo e viagem for realizada dentro desse padrão, maravilha, pode ter plataforma tecnológica que facilite a vida de todo mundo, excelente, não sou contra isso. O que eu quero, o que eu, na verdade, advogo, é que a atividade seja valorizada e a função, a atividade econômica, seja feita da forma como prevê a lei, como prevê os regulamentos. Então, até que isso seja mudado, isso tem que ser cumprido, né? Até porque existe uma contravenção penal aí, quem exerce uma atividade econômica que não é regulamentada, enfim, regulamentada, assim, que não está regulamentada, que não está, digamos assim, seguindo os requisitos legais para realizá-la, enfim, existe uma pena, a contravenção penal é baixa, mas, enfim, não é legal, é ilícito, tá certo? Então, além disso, existem as atividades das entidades de classe, que tem várias, eu acho que precisa ser mais presente nesse sentido. Acredito que a ouvidoria do cadastro não funciona, existe uma ouvidoria lá do Ministério do Turismo, acho que não adianta as empresas irem lá, formalizarem manifestação. Eu acho que é por aí. Obrigado pela presença aqui, Fabiana. Muito obrigada, eu que agradeço. A gente ainda tem duas perguntas aqui, gente, mas nós vamos deixar para um outro momento, né? Que entra em um outro quesito, como as operadoras, como as associações aceitam operadoras fazerem isso. A gente entra numa outra, vamos dizer assim, uma outra temática, né? Eu acredito que seria muito importante que elas mesmas pudessem nos responder, né? Que elas mesmas pudessem se colocar para que vocês pudessem fazer essas perguntas diretamente a elas. Mas, de qualquer forma, eu acho super importante que aquilo que nós queiramos mudar, né? A gente possa se aproximar para que essas associações possam dar, principalmente, um respaldo e uma resposta mais assertiva para vocês. Mas contem sempre com a gente, contem sempre com a Clube Tours, porque nós estamos aqui exatamente para fazer isso e fazer esse debate com vocês. Nós queremos um turismo melhor, nós queremos um turismo mais sustentável, mais eficaz, e nós estamos junto com vocês. O Tiago está falando assim, mas Fabiana, isso tem tudo a ver com o seu tema, que fugiu muito durante o bate-papo. Fugiu o tema sobre o quê, querido? Sobre lícito comissionar a pessoa física? Porque nós falamos, na verdade, nós esclarecemos, né? Dissemos o que era necessário a partir da opinião de doutor Hélio, a partir da opinião do Mauro também. O que a gente não pode responder, por exemplo, pelas associações. Nós precisaremos, em outros momentos, para que eles possam vir, se colocar e a gente fazer essas perguntas diretamente para eles. Eu não posso realmente responder por eles. O que eu posso é fazer a minha parte, né? E cada um fazer a sua também. Então, eu queria que isso fosse respeitado, porque, infelizmente, nós não podemos... embora seja associada, eu não sou representativa da associação, né? Então, eu não posso responder pela associação. Mas o que eu posso dizer é que, independente de ser associação, de ser associado, ou de ser
não é possível comissionar pessoas físicas. Essa é a lei e esse é o debate. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito respeitoso o debate, muito bacana, de alta qualidade, de assim, posicionamentos super profissionais, inclusive todos vocês que participaram conosco, que ficaram até aqui, o Tiago e tantos outros, é super importante, é muito importante a opiniões contra e a favor. Eu adoro, eu acho que é assim que a gente faz o turismo acontecer. Deus abençoe vocês. Na próxima semana nós teremos a próxima live aqui pelo Clube Tours e contamos com a participação de cada um.